Saudação a todos, meu nome é Eliseu, sou professor de língua portuguesa dos 9º anos. Estou aqui para falar com vocês sobre as tarefas dessa semana que são baseadas no caderno Aprender Sempre, volume 1, esse que vocês estão vendo aí na capa e que até então nós temos trabalhado. Para quem não fez as tarefas do segundo bimestre, comecem a fazer. Por quê? Porque estão atrasados. Estamos nas hashtag 3. Essa é a terceira tarefa do segundo bimestre. A segunda tarefa, para quem não fez, eu fiz uma leitura de uma crônica, a última crônica de Fernando Sabino, que é um escritor brasileiro maravilhoso, e pedi para vocês localizarem os verbos. Vocês lembram? As palavras que determinam o tempo, pretérito, presente, eu ando, do verbo andar, passado, eu andava, pretérito perfeito, eu andei. Pedi para que vocês fizessem essas tarefas. Primeira pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, eles, eu ando, tu andas, ele anda. E agora o que vamos fazer? Vamos trabalhar com os sujeitos. Olha aí, tarefa da página 19, está escrito ali: observe a imagem e siga a orientação do seu professor. O que você pode falar sobre esta imagem? Então, gente, a oração, ela tem o sujeito e o predicado. Sujeito, quem é o sujeito aqui? É o homem. O homem está parado. Quem está parado? O homem, ele é o sujeito. E o complemento está parado é o predicado. Então tudo aqui, observa a imagem, siga as orientações do professor. Ele diz assim: o que é possível falar sobre os seres? Se você falar da montanha, por exemplo, a montanha é bonita. Quem é bonita? A montanha. Então a montanha é o quê? O sujeito. Aí temos as definições nesse quadro aqui que você pode ver, pode ler aqui na página 20, está escrito ali o quadro marronzinho, você vai ler. Oração é a unidade marcada por um verbo, em geral apresenta um substantivo, nome, tal, a que se refere qual concorda com o verbo, ou seja, o homem, substantivo, está, verbo, e ele sempre está concordando, ou seja, se eu falasse os homens estão, então um está concordando com o outro. Então é isso. E o sujeito da oração é o ser de quem se diz alguma coisa. É o elemento com o qual concorda o verbo. Vocês já viram que o concordar, eu falo, se eu mudo o sujeito, quem fala eu sou o sujeito. Nós falamos, nós, sujeito plural, então o verbo tem de concordar com ele. Ele dá um exemplo ali, ó. O predicado, aquilo que se diz do sujeito, é o elemento referido ao sujeito. Exemplo. E aí tem um exemplinho aqui, ó. Os jovens atletas. Sujeito, predicado, descansam após 1 hora de pedalada. Então todos os exercícios que nós vamos fazer aqui são referentes a sujeito e predicado. Aí você vai pegar esse exercício 1, é possível afirmar que o fragmento textual, você vai dizer sobre o que está falando esse texto 1 aí, que na verdade ele descreve o cotidiano de uma praça, mais especificamente a praça da Faculdade de Largo São Francisco, em São Paulo, que é histórica, que os maiores escritores brasileiros estudaram lá. Então você está falando de um lugar assim histórico, uma praça, é a descrição de uma praça. E aí em seguida você vem com os exercícios, né? Você está olhando aí, ó, sublinhe os verbos das orações. Deixa eu corrigir aqui, que eu estou também olhando no computador porque estou velhinho e não consigo enxergar no celular. Sublinhe os verbos das orações nos espaços indicados e escreva se os termos em negritos fazem referência ao sujeito e ao predicado. Então é um exercício bastante simples. Olha só o A antipatia do Largo de São Francisco. Aí vem a parte grifada, negrito. Fica mais acentuada nas primeiras horas da manhã dos dias de verão. Fica mais acentuada, é sujeito predicado, gente. Então você vai dizer isso.
É óbvio que é predicado, porque se eu perguntar para você quem fica mais acentuada, é o Largo São Francisco. Então o Largo São Francisco é o sujeito. Então você vai olhando aqui todas essas orações, o sol, o cobre inteiramente e se espadana por ele todo com violência de um flagelo. São palavras diferentes porque foram escritas no começo do século XX por Lima Barreto, um grande escritor brasileiro. Mas aí você olha, o sol cobre inteiramente e se espadana por ele todo com a violência de um flagelo. O sol cobre, o sol o cobre. Quem cobre inteiramente e se espadana é o sol. Então você vai ver aí que é um sujeito. Depois, em seguida, no exercício 3, identifique o sujeito das seguintes orações. O que você tem de fazer? Você tem de voltar ao texto 1 e lá você vai localizar o sujeito dessas orações. Vão angustiadas e opressas, parecendo tangidas por ocultos carrascos impiedosos. Quem vão angustiadas? Quem vão angustiadas? Volta lá, leia o texto, localize o sujeito, diga para mim, escreva no seu cadernito para fotografar e me mandar. Quem vão angustiados? Depois você vai dizer, são os únicos transeuntes que se lançam pelas praças corajosamente. Quem se lança pelas praças? Quem são os únicos transeuntes? Transeuntes são aqueles que passam, os pedestres. Quem são os únicos pedestres? Os únicos transeuntes? Você vai lá buscar no texto. Beleza? Então aí vamos seguindo, sujeito, predicado. Sei que vocês estão interessados em compreender essa mecânica. Primeiro tem que saber dos verbos, não se esqueçam dos verbos, porque o verbo vai determinar o sujeito. Se você fala assim, o homem olha pela janela, sou eu. O homem olha pela janela. Quem olha pela janela? O homem, sou eu. Entendeu? Então você sempre está concordando. Se eu falar assim, os homens, não vou poder falar os homens olham, eu tenho de concordar, eu tenho que falar os homens olham pela janela. E aí você vai fazer a mesma coisa aqui, nesse exercício 2, texto 2, fazer os exercícios aqui da página 22, você começa, é possível afirmar que o fragmento textual, você vai ler o pequeno fragmento textual, você vai ver que ele está descrevendo aí um jardim e pátios de Oiteiro, que é uma região de Portugal, eu acredito eu. Então você vai depois responder as questões sobre sujeitos e predicado. Então você vai localizar aqui, ó, olha só esse quadrinho bonitinho, faça no seu caderno e localize no texto as roseiras. O que se diz sobre esse sujeito? Lá no texto, olha lá o que se diz sobre as roseiras. Poderia dizer, as roseiras são lindas. Qual é o sujeito? As roseiras. Qual é o predicado? São lindas. Então você vai buscar no texto, beleza? Então é isso, exercício simples, busca lá nos textos, depois vem aqui, olha só os tipos de verbo. Aí eles vêm aqui para dizer sobre tipos de verbos que necessitam de complementação direta ou indireta, porque tem verbo que já tem um significado por si só. Digo assim, Mariana dormia. Pronto. Precisa falar mais alguma coisa? Mariana dormia. Acabou. Então, esse verbo, vocês vão ver aqui no quadrinho, ele é um intransitivo. Ou seja, ele tem o significado completo. Dom Pedro II morreu. Fechou, não tem. É diferente, por exemplo, no recreio os estudantes utilizam o quê? Aí você tem que ter um complemento. Então ele é chamado do quê? De transitivo direto. O que quer dizer um verbo transitivo direto? É um verbo que você já fala, comeram flores. Se comem flores, depende da flor, pode ser comestível. Então se comeu flor, então não é necessário uma preposição, não é necessário nenhum tipo de palavrinha para que você complemente. Olha só, a professora precisa. Eu posso dizer a professora precisa flores? Não. Por quê? Porque é transitivo indireto. Eu tenho que ter uma preposiçãozinha. A professora precisa de flores. Quando você diz eu vou banco, você não vai ao banco, você vai ao banco. Então é um verbo transitivo indireto. Então você tem 3 tipos de verbos aí para você fazer esse exercíciozinho. Você vai marcar, olha só aqui a legendinha, verbo transitivo direto, VTD, verbo transitivo indireto, VTI. Guardo com devoção a lembrança do meu primeiro dia de escola.
Direto ou indireto? Guardo roupas, guardo sapatos, guardo minhas lembranças. Não precisa de preposição, é um transitivo direto. Então você vai pegar os verbos que são: e os pobres escravos rolavam pelo chão. Rolavam chão? Não, tem que ter uma palavrinha aí. Então é o quê? É um transitivo indireto. É isso que vocês vão fazer, tá bom? E olha só, mesmo exercício aqui nesse quadradinho, você vai ler a oração. O que é uma oração? É uma estrutura que tem um verbo, um sujeito, predicado. Se eu falo também assim, maltratava os cravos, lânguidos e sedosos, aqui no exercício E, quem maltratava? Eu sei quem maltratava, ela maltratava. Como é que eu sei? Por causa da conjugação, do verbo, ela maltratava. Se fosse maltratei os cravos lânguidos, eu saberia que o sujeito seria eu, mesmo não dizendo aí o pronome eu, beleza? Então é isso, faça aí esses exercícios. Vocês vão estudar nessa tarefa os verbos que nós já estudamos, os sujeitos e os predicados, e você vai fazer esses exercícios, vai começar a compreender como que o verbo concorda com o sujeito. Nós atravessamos a rua, ele atravessou a rua. Os homens voaram felizes. Quem voaram? Os homens. Então você começa a ter uma compreensão maior sobre a constituição da oração, beleza? Faça as tarefas essa semana, é a hashtag 3 do segundo bimestre. Quem não fez nenhuma, vai lá, busca no meu canal os vídeos anteriores e faça a tarefa, beleza? Até mais, deixa um like aí para dar uma força, segue o canal. E é nóis!